bom dia. Na Opinião Minas de hoje, eu vou conversar com o diretor do Banco da Árvore, o Alcino Bicalho, e o diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da FEAM, Paulo Eduardo de Almeida. No Dia da Árvore, nós vamos falar sobre a neutralização e os créditos de carbono. Alcino, Paulo, bom dia. Bom dia. Obrigado pela presença aqui no Dia da Árvore. Alcino, vou começar te perguntando, o que é o Banco da Árvore, hein? O Banco da Árvore é uma empresa prestadora de serviço que veio para tentar viabilizar, junto da população, das pessoas e das empresas, a desenvolver a neutralização de suas emissões de CO2. E como é que é a atuação do Banco da Árvore? Isso, o Banco da Árvore, a metodologia do Banco da Árvore. O Banco da Árvore vai chegar e vai contabilizar e vai fazer um inventário das emissões de carbono, seja de uma pessoa, seja de uma empresa. Nós vamos detectar as fontes emissoras de CO2. Depois de detectar essas fontes emissoras de CO2, nós vamos contabilizar as emissões de CO2 dessas fontes, através da metodologia do GHG Protocol, que é uma metodologia que é uma ferramenta que se tem o método de contabilizar e ver a quantidade de carbono gerada por essa atividade. A partir daí, de quantificar esse CO2, nós vamos fazer a neutralização do CO2 através de plantios de árvores. Nós vamos plantar a quantidade de árvore necessária para capturar esse CO2 emitido por essa fonte emissora. Ô Paulo, e funciona assim mesmo? É possível essa neutralização? É possível e tem sido feito, né? Neutralização para eventos que acontecem e também algumas empresas. A gente conhece um caso de uma empresa de energia elétrica no Brasil que tem projetos para fazer a neutralização plantando árvores na borda dos seus reservatórios, né? Que são áreas permanentes, né? Essa garantia de que esse plantio de árvores permaneça, não seja cortado no futuro. Né? Então isso é importante. Alcino, e que tipo de empresa procura essa consultoria, esse tipo de trabalho do Banco da Árvore? Olha, tem nos procurado todo tipo de empresa. Além de empresa, pessoas físicas também, que tem a possibilidade, é o seguinte, nas suas atividades diárias, você emite CO2. Na hora que você pega seu carro, vem para trabalhar, você está consumindo combustível. Quer dizer que já tem gente que procura para saber? Já tem gente que procura para fazer isso, para neutralizar as suas emissões, por exemplo, do carro, da sua casa, que você usa energia elétrica, você produz lixo. Então, a pessoa, o que é isso? Tem a metodologia para contabilizar tudo isso. Sabe? Como, por exemplo, o seu carro, que você anda X quilômetros por ano. Pois então eu queria ter um exemplo prático, assim, num caso comum da pessoa que anda por volta numa cidade como Belo Horizonte, de 30 quilômetros por dia para ir para o trabalho, voltar, vai no supermercado, vai na escola. Isso. Então, o que é recomendável para uma pessoa dessa que tem um consumo desse nível? Olha, é até interessante, no site, por exemplo, do Banco da Árvore, já tem até uma calculadora lá, que você pode entrar e informar, no caso do carro, você pode informar o modelo do seu carro, a cilindrada do seu carro, e você vai descrever quantos quilômetros você anda por ano. O próprio site já tem um software que faz a quantificação disso e vai te dar quanto você emite de CO2. Para te dar uma ideia, por exemplo, um carro 1.0, vou te dar uma coisa estimada, tá? Um carro 1.0 que anda, por exemplo, 10 mil quilômetros por ano, isso. Ele, para se neutralizar o consumo desse carro, você vai ter que plantar algo em coisa de 5 árvores por ano. Então, 5 árvores por ano. Então, por exemplo, com 5 árvores você vai neutralizar o carbono emitido pelo seu carro. O CO2 é o grande problema mesmo hoje, Paulo? Dos gases de efeito estufa, né, os mais importantes são o CO2, o metano, que é o CH4, e o óxido nitroso. O CO2 participa com maior proporção nas emissões de gases de efeito estufa. Então ele é responsável aí por 60% a 70% dos gases de efeito estufa, mas também tem o gás metano e o óxido nitroso. Aqui em Minas Gerais especificamente? Aqui em Minas Gerais especialmente o CO2 é o mais importante. Né?
O inventário de gases de efeito estufa de Minas Gerais, que foi realizado, mostra a participação desses gases, nessa proporção de CO2 em torno de 60%, o metano 40% e os demais óxido nitroso e alguns outros de menor proporção de 10%. Né? Okay. Alcino, aí eu te procurei lá, você fez essa conta para mim e falou que tem que plantar 5 árvores. Como é que é feito isso? Aí que está a nossa preocupação do Banco da Árvore. Porque quando você quantifica esse CO2 e fala que para neutralizar são 5 árvores, esse cálculo é feito ao longo da vida dessa árvore. Então a gente tem que garantir que essa árvore vá ter o ciclo natural dela. Então a nossa proposta o que é? É plantar em áreas de preservação permanente, para a gente garantir a existência dessa árvore, ou dessa floresta que vai ser gerada, né? Vão plantar espécimes nativas, tá? Porque essa área vai ter que ser detectada, vai ter que ser feito um estudo florístico dessa área, para a gente saber quais que são as espécies nativas daquela área, porque não adianta a gente chegar lá e querer plantar uma árvore do ambiente amazônico na Mata Atlântica. Uhum. Então a gente tem que ter certeza que a gente está plantando uma área da região para a gente ter sucesso naquela floresta que nós estamos querendo formar daí um tempo. Para a gente recuperar não só a área, a gente recuperar o bioma e toda a fauna e flora. Você está querendo dizer o seguinte, se for o meu caso, né, que eu vou ter que plantar 5 árvores, eu vou estar inserido dentro de um contexto de várias outras pessoas que vou estar representado ali numa área mais extensa, é isso? Exatamente. Aí o que nós vamos pegar? Nós vamos detectar essa área, fazer um estudo de uma área de X hectares, uma mata ciliar, né, para a gente ter uma certeza da existência disso aí. E ali dentro daquela área vai caber X árvores, que eu vou colocar as suas árvores, a árvore do Paulo, e de quem for agregando ao projeto. E aquilo ali vai ser cuidado, então, até que essa árvore atinja inclusive a proposta do banco adulta. Exatamente, a proposta do Banco da Árvore é o seguinte, não é só chegar e plantar uma árvore. A proposta do Banco da Árvore é monitorar essa árvore pelos próximos 5 anos. Nos primeiros 2 anos, nós vamos fornecer 2 relatórios semestrais, porque no início nós vamos combater formiga, nós vamos ter que adubar, nós vamos ter que preparar a terra, plantar, combater formiga, capinar ervas invasoras, porque essas gramíneas, essa braquiária, essa coisa pode abafar a plantação. Então, a primeira época vão ser 6 meses, com 12 meses vamos ter um outro relatório, e a partir do 3º ano vão ser um relatório anual. Porque a gente, pelos estudos, com 5 anos, a gente já tem certeza que aquela ali já está bem encaminhada para ser, uma floresta natural. Ô Paulo, e existem regiões do estado que exigem mais esse plantio, que são determinadas, por exemplo, pela FEAM, olha, tem que fazer esse reflorestamento em tais lugares? Bem, esse reflorestamento, né, a gente pode dividir tendo 2 objetivos, né? O primeiro objetivo seria uma iniciativa da própria empresa ou da própria pessoa, dela verificar que ela precisa também compartilhar desse esforço mundial de reduzir as emissões de gás de efeito estufa através da absorção pelas florestas, né? E a segunda forma é fazer isso para conseguir créditos de carbono. Também é possível, né? Aí teria, além de conseguir esse benefício que ele acha que é necessário fazer, ele também ter esse benefício de ter os créditos de carbono para poder comercializar esses, né? Quer dizer, do ponto de vista global, qualquer lugar que seja feito o reflorestamento, ele é importante, né? Porque o problema, por ser um problema global, ele consegue absorver os gases que são emitidos por todos os países do mundo, né? Agora, as áreas de preservação, as áreas de preservação permanente, né? Essas são muito importantes, né? Para que sejam conservadas, para que sejam mantidas, né? Pelos seus proprietários, né? O Alcino chamou a atenção para um detalhe importante, que a partir do momento que ele identifica onde vai ser plantado e tal, ele vai seguir o bioma daquela região, né? Plantando uma árvore nativa que está inserida naquele contexto. A gente sofre muito com isso aqui no Brasil e em Minas Gerais em particular, né? Nós temos aí extensas plantações, por exemplo, de eucalipto, né? Que não é uma árvore nem brasileira, né? Como é que é feito esse controle? O eucalipto é uma floresta comercial,
né? Ele é como fosse o plantio de uma cultura, né? O objetivo dele é de produzir o carvão vegetal ou produzir celulose, né? Para que seja utilizado. Isso é muito importante porque o eucalipto é uma energia renovável, né? A utilização do eucalipto para substituir o coque de petróleo, né, através do carvão vegetal, ele tem um benefício porque ele não emite carbono, né, o CO2. Por quê? Quando se queima o eucalipto, se utiliza, ele está liberando aquele CO2 que ele previamente absorveu. Então, não existe a emissão de CO2 pelo eucalipto, né? Quer dizer, então o eucalipto... Existe, mas você está dizendo que é uma conta que zera. Exatamente. Isso? Existe, ele libera um CO2 quando ele é queimado, mas aquilo que ele está liberando foi o que ele absorveu. Então é zero. É muito diferente quando você utiliza uma fonte fóssil, porque quando você utiliza petróleo, gás natural, carvão mineral, está liberando um CO2 que estava enterrado debaixo da terra, né? E ele está indo para a atmosfera. Então é um CO2 novo. Esse aí é que é prejudicial, esse aí que é importante para o aquecimento global. Então, todo o CO2 produzido por energia renovável, por bioenergia, por florestas, por etanol, por biocombustível, esse aí é neutro, né? É praticamente neutro, porque ele está liberando aquilo que ele absorveu. Então, ele não está jogando na atmosfera novos estoques de carbono que não existiam anteriormente. Alcino, é um problema sério que está aparecendo no Brasil nos últimos anos, com todas essas mudanças climáticas, é exatamente isso, né? Essas queimadas que estão se multiplicando pelo país. Né? Exatamente. Essa, hoje no Brasil, tem estudos aí que se não é a maior, uma das maiores fontes emissoras de CO2 no Brasil hoje são as queimadas. Né? A queimada, esse ano, por exemplo, na Amazônia está gerando mais... Batemos todos os recordes esse todos ano. Os recordes. É uma preocupação também no Banco da Árvore? Com certeza. Porque a função do Banco da Árvore, quando a gente idealizou o Banco da Árvore, é exatamente isso, questionar essa parte de nós como pessoa. Acho que se a gente não pensar na nossa convivência com o planeta que a gente vive, vai ficar uma coisa difícil. E você concorda com esse ponto de vista aí do Paulo, de que, por exemplo, uma plantação de eucalipto, uma plantação de cana-de-açúcar, ela zerou o CO2 que ela vai gerar depois? Concordo, claro que concordo, claro que concordo. Uma cultura comercial faz isso, então? Uma cultura comercial, veja bem, uma cultura comercial, por exemplo, de um eucalipto bem manejado, que sendo cortado na época certa, porque a gente, querendo ou não querendo, a gente não pode viver sem energia. Então, não tem como, né? A gente já tem um grau de desenvolvimento tal que a gente não vive sem ela. Então, acho que é isso mesmo, a gente tentar buscar fontes de energia que a gente não quebre o ciclo do carbono. Sabe? Como do CO2 é igual, por exemplo, queimar fonte fóssil. Nós não estamos conseguindo fazer aquele ciclo que o CO2 vem, sai da Terra, vai na atmosfera e volta para a Terra. Quando a gente queima petróleo, vai para o ar e fica. Então, por exemplo, até na hora da gente quantificar, segundo o GHG, por exemplo, o consumo do combustível do seu carro. Por exemplo, já tem uma metodologia que a gente desconta do combustível, porque hoje no Brasil se mistura 25% de álcool na gasolina. Já a gente faz essa quantificação também. A gente leva em conta esses 25% na gasolina. Estão misturados ali na gasolina. Exatamente. No segundo bloco, eu queria abordar um pouco mais com vocês essa questão do crédito de carbono, que recebe vários tipos de críticas. Queria saber a opinião de vocês com relação a isso, tá bom? Ok. Nós vamos agora para o nosso intervalo. Daqui a pouco voltaremos a conversar com o diretor do Banco da Árvore, o Alcino Bicalho, e o diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da FEAM, Paulo Eduardo de Almeida. Opinião Minas, volta já.